ninguém. Esse que diz que esse Papa veio... Para começar, quando ele veio, o que ele falou? Veio para fazer ponte. O que é ponte? Ele quer unir todas as coisas. Agora, já liberou os muçulmanos dentro do Vaticano. Adoração muçulmana. Agora, o príncipe da Inglaterra, lá, que é da outra religião, também vai em encontro com ele aí. Pode colocar o número 2, então. De momento, é interessante que vocês percebam que eles estão citando e eles mostram aqui, num piscar de olhos, em uma questão de uma fração de segundos, o falecimento do Papa Leão XIV. Eles não focam nesse nome. Eles apenas mencionam ele na televisão muito rapidamente, porque o foco do filme está em torno de Tamara e do próximo Papa que virá após Leão XIV. Então isso aparece muito rapidamente na televisão durante a exibição do filme. Então, veja como, ao mesmo tempo em que eles mostram o falecimento do Papa Leão XIV, e repetindo, eles sabiam que o nome seria Leão XIV muitos anos antes de o Papa Francisco vir a falecer. Quer dizer, em 2017 eles filmaram esse filme, e apenas em maio de 2025 houve então a eleição do Papa, que escolheu o nome. Ninguém sabia quem seria eleito e muito menos que nome seria escolhido. Como eles sabiam disso? E veja, o Papa, ele é natural do Peru. Aqui, bem à direita, ao lado da inscrição Faleció el Papa León XIV, né? Faleceu o Papa Leão XIV, nós vemos uma indicação de uma bandeira, porque ali nós vemos a bandeira do Peru deitada. Se você procurar a bandeira do Peru, você verá que ela é muito semelhante àquela legenda que aparece ali com uma baixa definição. Então, é mais um indicativo de que eles sabiam, inclusive, de qual país seria a naturalidade do Papa. Quer dizer, ele nasce no Peru, mas ele estava como cardeal nos Estados Unidos, né? A gente vê ali, né, no filme, acho que no filme é 1h e 27 minutos que é exibida essa cena aí. Como é que pode, em 2018, eles anunciar, né, que o nome do Papa seria Papa Leão XIV e ao mesmo tempo fala de uma morte, né, André? Tem um mistério muito grande aí, né? Se eles anunciam que vai ser o nome em 2018, agora em 2025, é confirmado aí esse nome, o Papa Leão XIV. O que você tem a ver? O que você acha sobre essa exibição dessa cena aí? Não, André, o mistério ali, não é? 2018, estão anunciando já a morte do Papa que nem foi eleito ainda. Isso que, né, André? Coincidência, né? Como eles falam que a gente é teoria da conspiração, são os conspiradores, pessoas que só falam coisas que não tem nada a ver, enfim. Vamos lá. Não é de hoje que o cinema, né, que essa elite globalizada, esses satanistas, falamos a verdade, a língua verdadeira, esses satanistas que tomam conta do mundo, que são adoradores de Lúcifer, que eles mandam mensagens, né, e eles tentam ludibriar o povo de Deus e controlar tudo o que vai acontecer, né? Eles são cientes das profecias de La Salette, eles são cientes das profecias de São Beato Palau, eles são cientes do livro A Palavra Viva de Deus, não pense que não são, que eles têm consciência, eles sabem do que se trata, eles já acompanham, eles já leram, e o que eles tentam fazer? Fazer, mesmo assim, com que o plano deles não demente. E eles não estão ligando muito, não, da gente saber ou não. Não é de hoje que tem... Se você pegar filme ali, tipo Matrix, se você pegar outros filmes, com o próprio... aquele Nefários que foi indicado para a gente ver aqui no programa do Seu Gênio, daquela vez, a gente assistiu, que também fala de como o demônio age. Enfim, se você lembrar também, Rony, Seu Gênio, agora, antes da inauguração desse Papa, Donald Trump, acho que foi 2 dias antes, ou 3 dias antes, ele apareceu vestido de Papa, né? E o Papa que foi eleito é um Papa que é dos Estados Unidos, né? Não é nacionalidade dele, e não é ele é do Peru, mas ele a vida dele de eclesiástica foi desde a Igreja dos Estados Unidos. Aí uma coisa que ninguém está percebendo muito agora, e que os católicos tradicional da Igreja Romana estão vibrando, né? Acaba que é uma boa notícia, não é? Não vamos dizer que não é uma notícia, não é uma notícia ruim, mas que eles estão vibrando, mas não estão lendo entre as entrelinhas. Percebam aqui, quanto tempo que o Vaticano
convive com os mandos e desmandos do Nicolás Maduro aqui na Venezuela. Passou por ele vários papas. O Francisco passou pelo Bento, essa questão da Venezuela, da ditadura da Venezuela. E sempre ou não falando nada, ou de certa forma apoiando, né? Aí vem o Donald Trump, posta alguns dias antes da eleição desse Papa, que ele é vestido de Papa, como se ele tivesse uma grande influência agora no Vaticano, e alguns dias atrás, o próprio o cardeal, que digamos assim, que a pessoa é o segundo em comando depois do Papa no Vaticano, que é o cardeal lá, ele fez uma leitura destruindo a Venezuela, pedindo a liberdade do povo, meio que endossando a invasão americana à Venezuela, meio que dando, assim, entre aspas, a bênção para que seja destituído o governo de Maduro, né? E os tradicionalistas vibrando, e a gente sabe que isso é bom para o povo da Venezuela. Mas a pergunta que nos faz é, por que agora? Por que só agora? Por que não antes? Por que não caiu antes? Por que isso não aconteceu um tempo atrás? Né? Aí você tem aquela pressão do Macron, que vazou, inclusive nas redes sociais, dele pressionando para que o Papa Sará, alguma coisa desse sentido, o bispo da África do Sul, não fosse eleito, nem pudesse participar, né, para ser eleito como Papa. Por quê? Qual o interesse lá do Macron político na eleição do Papa católico? Qual o interesse do Donald Trump na eleição do Papa? Qual o interesse da elite global na eleição do Papa? Né? Eles sabem a força que o papado tem, eles sabem a força que a igreja tem, e eles sabem que tudo vai provir da igreja. A igreja católica, gente, ela é o alicerce entre o mundo antigo e o mundo moderno, e o mundo do futuro, porque é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela Cristo é a cabeça, e o corpo místico de Cristo, na verdade, ele é feito com Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo o corpo. O que as pessoas ainda não acordaram é que a cabeça, Cristo, ele não fundou outras religiões, não fundou outra igreja. Ele trasladou a igreja para Santa Catarina, com a obra A Palavra Viva de Deus, e colocou na mão do profeta o pequeno rebanho que tanto é mencionado na Bíblia, e que esses padres e sacerdotes, e até os próprios leigos, não conseguem entender de jeito nenhum, né? Se a gente puder aqui, dar uma breve leitura aqui da Bíblia, se a gente for aqui para o Evangelho de São João, no prólogo de São João, ele faz um resumo desde a criação do mundo até a vinda de Jesus Cristo. E ele passa, e ele deixa bem esclarecido que a mudança com Jesus, de que a salvação para de ser somente para o povo judeu e passa a ser uma salvação a todas as pessoas, mesmo quem não seja da carne e mesmo quem não seja do sangue. Então, esse prólogo de João, quando a gente consegue ler ele e ter um entendimento, né, você vê que Jesus está fazendo a mesma coisa, na verdade ele fez a mesma coisa, como depois do falecimento de João Paulo II, na verdade nós sabemos, né, do assassinato de João Paulo II, e passou para a mão do profeta, o Papa Pedro II, inclusive o vídeo mais adiante vai falar sobre isso, da profecia de vir um novo Papa, que vai se chamar Pedro II, né? Só que de uma forma um pouco deturpada, pelo que eu vi no vídeo. Mas vamos lá para o prólogo de João. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito, e o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos que crescem por meio dele, Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, Jesus Cristo, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo e ele está no mundo. E o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha só como João fala nesse prólogo aqui, tudo que acontece agora com as profecias. Mas todos os que o receberam, deu o poder a se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Olha aqui, seu Eugênio e Rony, olha só. Mas todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vamos ler de novo. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Quem recebeu o nome não foi o profeta? Eles que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. De quem foi a vontade de Deus? De quem foi a vontade de dar um nome, assinatura para o profeta? De Deus. Então, Jesus aqui está trasladando a promessa dos judeus e expandindo para a humanidade inteira. E aqui também você encontra ele deixando bem claro que quem crer no seu nome, e que foi dado para quem não era da descendência do sangue nem da carne. Né? Eu acredito que o profeta e a família não têm descendência judaica. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos que a sua glória que ele junto do Pai como Filho único, cheio da graça e da verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele a quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim, pois deu a sua plenitude. Todos nós recebemos graça por graça, através de Jesus. Porque, olha o que ele fala aqui, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a lei foi dada por meio de Moisés, ao povo judeu, ao povo depois que acredita em Cristo, do Novo Testamento, né? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Jesus reforçou todas as leis e incluiu novas leis, que é o catolicismo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então aqui também ele deixa claro que nós podemos hoje fazer imagens sim e venerar, porque Cristo já tem rosto, né? Só para aproveitar o texto. Então, seu Eugênio, Rony e meus amigos, o que as pessoas da Igreja Católica Apostólica Romana hoje não entendem é que a Igreja da Obediência de Deus Pai, que é a Palavra Viva de Deus, ela não é um movimento contra a Igreja Católica, nem um movimento contra toda a fé católica, pelo contrário, ele é um movimento, né? Ele é próprio Deus que levanta esse profeta, levanta essa família para guardar a tradição esta que tanto defendida pela Igreja Católica quanto os protestantes e atacada pelos protestantes, que hoje a própria Igreja está entregando essa tradição de bandeja, deixando ela acabar, deixando ela esmorecer, não dizendo abertamente que o corpo e sangue de Cristo no altar não é só um símbolo, mas tratando como se fosse um símbolo, como qualquer outra igreja protestante. Então, esse profeta, a importância do profeta Papa Pedro II para a história da humanidade é gigantesca, porque já está dito aqui na epístola, da mesma forma que João relata que o judeu deixou de ser o único que podia se salvar, e que qualquer pessoa que cresce em Cristo, mesmo não sendo do sangue, e não descendente do sangue, nem descendente da carne, mas descendente agora comendo o sangue e comendo a carne de Cristo, se torna filho de Deus e pode ser salvo por ele, a mesma coisa Deus está fazendo com a sua igreja. Ele está salvando a sua igreja, porque a igreja não vai prevalecer, o demônio não vai prevalecer sobre a sua verdadeira igreja. E o que é a igreja católica? O que é a igreja de Cristo? O que é o corpo místico que eu falei ainda agora? É cabeça e corpo, né? Mas Jesus pode viver num corpo apodrecido? A cabeça que é Jesus pode viver num corpo que não tem Deus, que não respeita? Qual é o corpo que vai simplesmente ir de conta à sua própria cabeça? Que é o que hoje a Igreja Católica está fazendo. Ela vai de conta com a sua própria cabeça, que é Cristo, porque não honra mais Cristo como deve honrar, não obedece mais Cristo na sua tradição, como ele ensinou, porque a Igreja Católica não é só Bíblia, a Igreja Católica também é tradição. Então, por que a Igreja está deixando a tradição morrer, ou está deixando a tradição se perder? Essas são as perguntas que a gente se faz. Então,
Eu vejo, Rony e seu Eugênio, teve um vídeo que vocês passaram no domingo a respeito do cavalo que o Papa recebeu, o Papa Leão recebeu, e começaram, eu vi o vídeo de muitos influencers católicos criticando demais, não o vídeo em si da Palavra Viva, mas todas as pessoas que estavam falando sobre esse fato, tentando minimizar, tentando ter essas pessoas como loucas, como pessoas que são extremistas, que é como eles tentam rotular as pessoas que falam a verdade, né? Mas eles não conseguem enxergar essa passagem da Epístola de São João, prólogo, e não conseguem entender que a igreja verdadeira de Cristo, ela vai continuar como é desde sempre. Cristo não vai permitir que ela seja deteriorada, como hoje a igreja romana vem sendo feita. Não adianta virar para mim e dizer que não está sendo feito. Está. O sacrário não está no centro na maioria das igrejas. E quando não é o sacrário, é o sacerdote que não reza a missa, pelo menos uma parte de frente para o povo, ou uma parte em latim. Quando não é isso, o povo recebe a Santa Comunhão na mão, ou se recebe na boca, não recebe de joelho, ou o povo entra mal vestido, o sacerdote não fala nada. Não é o sacerdote, não. Mas eu já vi padres conservadores falando lá na igreja sobre as vestes. Ele fala, mas não proíbe. Tem que ser como os padres de antigamente, que ficavam na porta da igreja, como é hoje na igreja da obediência. Você não entra mal vestido. É lógico que tem que ser com toda educação, com todo respeito, mas tem que se barrar. Se a igreja não tem esses requisitos, todos os requisitos que Jesus Cristo fala para o santo profeta, o sacrário no centro, a comunhão sendo de joelho na boca, se exigido que seja feita a confissão antes, as pessoas bem vestidas, as mulheres de véu, os homens de calça, todo mundo de roupa, não muito não colada, mas folgada, não marcando o corpo, e isso alguém impedindo isso na porta da igreja com o máximo de respeito, sem música barulhenta, fazendo silêncio, todos se ajoelhando perante a consagração da Santa Hóstia e a consagração do vinho. Jesus não está presente, gente, não está presente. Ou a gente crê nessas mensagens e busca e vai com elas até o fim, ou você vai fazer mais parte, vai fazer parte da grande maioria que vai se perder. Não adianta. Deus só tem uma palavra, como ele deixou na Bíblia, tu vai correr para pegar a tua veste, o profeta falou isso ainda agora, na mensagem que o seu Eugênio passou aqui com o Rony para a gente. Não vai dar tempo, você não vai se salvar, então não brinque com a sua salvação, não busque mais igrejas que estejam erradas, não deem ouvido às pessoas que falam bonito, né? Pessoas que falam bonitos não vão te levar para o céu, o que vai te levar para o céu é a obediência. E a obediência só está na igreja da obediência de Deus Pai, com a família Conceição, com as mensagens do profeta e as pessoas que ainda buscam manter a verdadeira tradição católica. A verdadeira tradição católica é tudo aquilo que foi sempre criticado por todos e hoje a própria igreja está entregando de bandeja para o inimigo de Deus.